Amém. Eventos finais, 227, parágrafo 3, 227.3. Isso aqui a senhora White fala. Ela diz que o Senhor mostrou para ela que a imagem da besta, que é o teste da lei dominical, acontece antes do fechamento da porta da graça, e é o grande teste que as pessoas têm que ter antes que Daniel 12:1, o fechamento da porta da graça, aconteça. Daniel 12:1. O que nós fizemos, nós pegamos essa afirmação, essa declaração, em vez de aplicá-lo na maneira que era originalmente pretendido, nós levamos isso e colocamos num contexto diferente, com um público-alvo diferente. Então, o que nós temos feito, nós mudamos o fechamento da porta da graça de Daniel 12:1 para a lei dominical, e aí nós pegamos o teste da imagem da besta e fomos forçados a trazer isso para uma história ou evento que precede Daniel 11, verso 41. Este é Daniel 11, 41, portanto, essa é a história de Daniel 11, 40, parte B. Quando essa passagem começou a ser abordada, as pessoas estavam usando os eventos de 2015 para marcar o cumprimento dessa profecia. Então, vamos colocar 2015 aqui. Eu vou colocar em parêntese, porque isso não é verdade, está incorreto. Vou colocar um X também para lembrarmos. O que eles argumentariam é que tinha uma lei que foi posta em prática nos Estados Unidos sobre o casamento entre o mesmo sexo, que as pessoas do mesmo sexo eram dadas os mesmos direitos legais, né, do que as pessoas heterossexuais. E esse movimento foi visto como uma aberração do casamento para nós, né? Então, esse evento em 2015 foi visto dessa forma. E nesse mesmo ano tivemos uma conferência em nossa igreja, onde houve votação sobre a ordenação das mulheres. E isso foi impedido de ser aprovado, principalmente por causa do trabalho das conferências na África, das associações na África, e eu trabalho também, e eu também acredito que na América do Sul, nas conferências da América do Sul. E eu vejo que foi a ala conservadora da conferência que colocou um bloqueio na ordenação das mulheres, porque os europeus e os norte-americanos, eles estavam felizes por ter mulheres pastoras. De fato, eles já tinham mulheres pastoras, né? Em outros lugares elas já tinham sido ordenados, em outros lugares elas já estavam funcionando como ministros. Então, em 2015, esse voto ele foi rejeitado, foi recusado. Por isso, nós não temos uma posição oficial que permite às mulheres ter status igual aos homens. Mas porque esse problema aconteceu dentro da igreja, ao mesmo tempo que na América, nós vimos isso como uma questão relacionada à imagem da besta. Mas a razão pela qual isso se torna problemático é porque a pessoa que instituiu essa lei era o presidente Obama, nós sabemos isso. E nesse período, muitos de nós veríamos qualquer presidente, qualquer líder, como sendo errado ou ruim. Na verdade, como sendo mal. Então, eu posso dizer dessa maneira que a gente achava que Obama era uma pessoa má e que ele, assim como qualquer outro presidente dos Estados Unidos, poderia trazer uma lei dominical. Essa era a nossa posição. De fato, com ou sem razão, na verdade, sem razão, realmente havia rumores, havia discussões que as pessoas estavam tendo, que muitos anos atrás alguns adventistas tinham tido um sonho que haveria um presidente negro que traria a lei dominical. E essas pessoas não estão na congregação.
é uma história bem conhecida. Então as pessoas pegaram essa história e disseram: uau, o milagre aconteceu, temos o presidente negro. E nunca poderia ter acontecido, mas não, esse sonho agora aconteceu. Então, nós vimos que as pessoas viram que ele era um presidente ruim. Ele introduziu o que é denominado a lei de Obamacare, que é um projeto de lei, né, em relação ao seguro de saúde, que basicamente é levar o serviço de saúde privado na América e nacionalizá-lo. Então, as pessoas viram isso como se eles estivessem sendo forçadas a entrar no relacionamento com o governo que obrigavam eles a ter seguro de saúde, e eles viram que isso era uma violação de seus direitos constitucionais. Então eles viram isso como evidência de que o presidente Obama desmontaria, né, destruiria a Constituição. Isso seria um prelúdio, obviamente, para o encerramento, né, fechamento da porta da graça, para a lei dominical. Então isso é um pano de fundo, assim. Por que 2015 se torna um ponto de discórdia? Está claramente declarado, então, que nos últimos 12 meses, quando você começa a pensar em dois fluxos de informação, eu quero falar sobre a apresentação que a irmã Tess fez hoje. Então, ela identificou que nós tínhamos dois fluxos de informação em 4 organizações diferentes, nos Estados Unidos, no Adventismo, no Papado e nesse movimento. Alguém fez a pergunta: quais são as 2 correntes de informação no Adventismo? Ela não entrou em detalhes nisso, mas nós vamos nessas mesmas linhas em relação a ideologias conservadoras e liberais. Então, ela já demonstrou, através de notícias que ela brevemente mencionou, que como no Papado temos esses 2 fluxos de informação. Espero que a gente, né, consiga ver isso. Ela mencionou os nomes desses 2 fluxos, ela falou sobre os fluxos, né, de informação no nosso movimento, FFA e nosso movimento, e também nos Estados Unidos, CNN e Fox. Então, na maioria dos países, eles têm dois fluxos de informação. Esse é nos Estados Unidos. As pessoas, elas têm esse mal entendido de como tudo isso opera, de quem é bom e de quem é ruim. Porque se você for para qualquer pessoa, você olhar no espelho, dependendo da hora do dia da semana, dependendo do mês, né, no ano, você vai ser ruim ou você vai ser bom. Você faz coisas erradas, coisas certas, temos conceitos errados. Então, o que as pessoas fazem? Eles dizem: ah, tá, CNN, eles fazem muitas coisas erradas e Fox faz muitas coisas certas. E às vezes eles têm a mesma perspectiva. Então, eles querem transformar tudo isso em algo que não está claro, que realmente é meio lamacento. Então, se torna uma ideia confusa. Então, não tem clareza. Agora, se você pega esse conceito, essa ideia, sobre o que eu quero chamar de águas turvas, se você já fez evangelismo, se você já foi para um cristão e tentou convencê-lo de ser um adventista, você sabe que a técnica que eles vão usar é lamacenta, porque eles vão torná-lo tão confuso que o que nós acreditamos é branco no preto, sábado ou domingo, mas eles vão fazer uma questão tão confusa, uma questão tão complexa, que eles vão destruir a sua mensagem. Dependendo do quanto competente você é e do quão inteligente eles são, você vai ganhar ou não esse argumento. Mas você é um cristão, você vai e fala com um ateu, alguém que acredita em evolução, por exemplo, você vai ter o mesmo problema se você conversar sobre a datação da Terra, datação de carbono. Eles vão correr em círculos ao redor de você. Você vai ficar tudo lamacento, você não vai ter essa perspectiva clara em preto e branco do que é certo e o que é errado. Tudo se torna em relação às perspectivas das pessoas. E é isso que a FFA está fazendo, quando eles começam a lidar com esses 2 fluxos de informação. Então, você precisa estar muito clara nessa questão. Se for luz ou escuridão, verdade absoluta ou erro absoluto. A razão pela qual as pessoas acham difícil ver isso é baseado
na nossa herança como cristãos conservadores. Porque nós temos essa mentalidade de que quando nós falamos sobre perfeição, o nosso conceito é como sendo 100% certo, totalmente perfeito. E realmente não é assim. Você só pode ser perfeito na sua esfera como ser humano. E por melhor que você acha que sejam seres humanos, eles estão na cadeia da vida, a cadeia de criação, nós estamos muito abaixo comparados com Deus. Então, quando Deus diz seja perfeito como eu sou perfeito, ser sem pecado, isso deve ser entendido em seu contexto, como um ser humano, não no contexto de Deus. Esse é um verdadeiro problema que muitas pessoas têm. Outro problema que as pessoas têm é realmente tentar identificar o que define o pecado e a falta de sem pecado, estar sem pecado. Ellen White faz algo muito simples. Ela fala sobre o grande teste. Ela não fala sobre vários testes. Ela não diz que são testes de multifacetas. Ela diz que é o teste singular, artigo definido. Então, nós sabemos que esse é o grande teste, a imagem da besta. Agora, se você é um adventista normal, você sabe o que é a imagem da besta, que é o domingo, que se você vai louvar a Deus no sábado ou no domingo, não é perguntar às pessoas o que você vai fazer com o seu dinheiro, você cobiça os bens do seu vizinho, você comete adultério, você mente, você rouba. Esse não é o grande teste. O grande teste é realmente simples. É um teste singular que define facilmente e todas as pessoas podem ver do lado do argumento que você vai ficar. E então, Deus vai usar esse teste singular para ser um marcador para determinar quem é seu discípulo e quem não é. Agora, se eu pergunto a você, você é o discípulo de Cristo? As pessoas diriam sim. Mas se você fosse Deus, como você mostraria às pessoas quem é seu e quem não é seu? A maioria das pessoas diriam as pessoas boas, oposto àquelas que são ruins. Nós já discutimos o que é ruim e o que é bom. Se você vai aos gentios, você vai ver que nós temos um argumento bíblico que mostra isso, por exemplo, a história do bom samaritano. Quem é a pessoa boa nesse caso? A pessoa que está no mundo, né? Então, quando a gente fala de ruim ou de bom, isso se torna uma questão difícil, né? Um problema difícil de resolver. Então, o que Deus faz, ele faz algo bem simples. Ele chama o grande teste, é isso que vai determinar. É um teste simples. Aí você vai saber se passou ou se falhou. Não é uma ideia nebulosa, um conceito nebuloso para saber se você vai passar ou não no teste. Você tem essa experiência e você se pergunta, será que eu passei ou não? Por isso que as pessoas nesse movimento, do lado direito, dizem assim, espero que eu consiga passar no teste de 9 de novembro. Porque eu fiz alguma coisa ruim no dia anterior, ou estou chateado hoje, estou deprimido. Será que depressão é pecado ou não? As pessoas estão lutando com todas essas ideias e não têm ideia se elas vão passar ou falhar nos testes. Se você não tem nenhuma ideia, quem tem a ideia? Quem sabe? Você vai dizer Deus? Deus sabe. Então, se Deus sabe o lado em que você está, não precisa de teste. Porque Ele é que controla tudo. E Ele sabe o começo do fim. Ele sabe quem vai passar no teste e quem não vai. Então, qual o propósito desses testes? Ou desse teste? Então, vamos a Daniel 7. Ele diz milhares, em cima de milhares, essas pessoas estão assistindo o julgamento de Deus. Então, toda a questão dessas coisas que a gente tem falado, né, em relação ao teste, não é para que Deus entenda o que está acontecendo, é para que nós possamos entender o que está acontecendo. Por exemplo, vá para a história de Jó. Nós discutimos essa manhã, numa conversa que estávamos tendo. O que Deus diz quando Ele olha para Jó? Ele não diz assim, ele é perfeito ou não. Ele afirma como um fato.
Quem não sabe isso é Satanás. Ele não sabe. Então ele diz, vai e cheque. Olha para o comportamento dele. Olha como ele lida com os problemas. Satanás diz. Ele não foi nem testado. Então, você tem que aplicar um teste específico para saber se ele é bom ou ruim. Não para que Deus saiba se ele é bom ou não. Para que Satanás e os agentes de Satanás saibam. E não só Satanás e os agentes de Satanás, os amigos de Jó. Jó tem que saber também. Ele não sabe o que é perfeição. Quando ele passa pela experiência, como que ele se sente? Ele se sente mal. Ele passou o teste? Se você olha para a recompensa que ele tem no final, quem que paga a recompensa? Quem que paga o capital? Os amigos, eles é que desembolsam para ele começar a sua empresa, porque eles entenderam tudo errado. Então, todo mundo precisa aprender sobre o que é a justiça, parece, e como que isso é evidente. Exceto uma pessoa, Deus, que já sabe, ele já sabia. Então, quando falamos sobre perfeição e sobre teste, então, tem que ser uma questão muito fácil de entender, não pode ser complexa. Então, quais são as pessoas que dizem que é complexo? Os amigos de Jó. Eles é que confundiram tudo, que deixaram água lamacenta, porque ele é que diz assim, olha, você tem que... Né, botaram a dúvida se ele era ruim ou não. Então, se você quer saber se falhou ou não o teste, você precisa ter um teste fácil de ver, para ser identificado de maneira fácil. E isso, então, nos leva de volta à imagem da besta. E, na verdade, nós entendemos de maneira errada porque nós não entendíamos sobre o ensino de parábolas. Nós temos que comparar e contrastar dois grupos, duas mensagens, ideologias, dois conceitos. O problema é que, em algumas formas, eles parecem muito parecidos. Então, você vai para os Estados Unidos. Tess falou CNN e Fox. Poderíamos colocar outra coisa. Democratas e republicanos. Aonde que democratas e republicanos moram? Na mesma casa. Não moram? Claro, eles trabalham para o mesmo sistema. Eles são pagos pelo mesmo banco. Eles são a mesma coisa. Quantos democratas são pessoas ruins? Muitos. Talvez todos. Mas o teste ou a questão que nós estamos lidando... nós fazemos um caminho através de todo esse ruído e podemos ver claramente quem é ruim e quem é bom. Tem uma citação do Espírito de Profecia que basicamente diz que existe poucos homens bons que mantêm todo o sistema no controle, no grande conflito. O que ela está falando é que tem esse movimento moralista que quer destruir o povo de Deus para... tomar o mundo e as pessoas que vão pará-los são poucas pessoas e os políticos é que vão fazer isso, os bons políticos. Então, essas pessoas são pessoas boas ou pessoas ruins? A maneira como nós pensamos que são pessoas justas. Eu quero que pensemos sobre isso. Esse sistema moralista é toda uma entidade religiosa, a ala conservadora cristã direita. Todo mundo sabe que o protestantismo apostatado, catolicismo, o poder do dragão, os espiritualistas, todos são conservadores em sua perspectiva, mas quem vai lutar contra eles? Essas pessoas que vão lutar seriam pessoas assim também conservadoras, cristãs, mas nós não sabemos que não funciona assim, não está funcionando, não está sendo assim. As pessoas que estão resistindo essa ala conservadora da direita são pessoas que nós chamaríamos do mundo, pessoas liberais, que não têm religião, que são tranquilos, sem padrões. Nós chamamos de democratas. Então, com Ellen White fala que essas pessoas vão resistir à mudança para o domingo, nós precisamos repensar
como que essas pessoas vão parecer. Não é se eles são bons ou ruins, é que eles têm uma ideologia diferente, uma perspectiva diferente. A razão pela qual isso se torna importante é que se nós acreditamos que Donald Trump é o último presidente que vai trazer a lei dominical, alguém precisa resistir a ele. Quem é a pessoa que queria resistir a ele? Hillary Clinton. Então, se ela queria resisti-lo, como que podemos desenvolver uma teologia que diria que ela poderia introduzir a lei dominical se ela estivesse no poder? Não é um modelo profético correto. Ela é uma globalista, é o termo que as pessoas usam, e ele é um nacionalista. E o problema é que FFA tem essa mesma perspectiva, a mesma ideia. Eu vou trocar esses dois aqui. Então, eles têm a mesma perspectiva como esse grupo de pessoas. Então, quando nós olhamos o que acreditamos ser certo ou errado, tem que ser numa questão estreita, específica. Não é essa questão nebulosa de quem é bom e quem é ruim. Não é assim. Quando começamos a falar sobre esses movimentos, começamos a falar em Fox, em FFA, EWTN, essa é uma perspectiva, uma visão do mundo em comparação com outra visão do mundo, que é todas essas outras que nós já falamos. E nós vamos ter essa mesma questão aqui no Adventismo, mas nós não abordamos isso. E a razão pela qual isso se torna importante é porque quando você vê a luta entre Clinton e Trump, isso é entre alguém que quer introduzir a lei dominical e alguém que vai resistir à lei dominical. É por isso que nós vemos o desmantelamento das Nações Unidas na União Europeia, os ataques à OTAN, todo esse trabalho tem sido realizado na presidência de Trump. A razão pela qual isso se torna importante é porque a maioria de nós fomos criados para acreditar que a União Europeia é uma conspiração diabólica, uma organização que foi inventada em alguma reunião que Satanás teve para trazer o mundo ao fim, chamá-lo de globalista. E é uma perspectiva completamente errada do que as profecias do tempo do fim parecem. Então, você está sendo ensinado inequivocamente que isso é bom e isso é ruim, mesmo que eles têm muitas ideias erradas, a mesma agenda que nós não concordamos, nós concordamos. Esse seria um símbolo dos democratas e esse seriam os republicanos. Os democratas seriam bons e os republicanos ruins. E por isso que desenvolvemos esse argumento para dizer que o que está acontecendo aqui em 2015 não é o teste da imagem da besta que foi introduzido pelo presidente Obama. Então fizemos o argumento que Obama é bom e que Trump é ruim. Eu quero ler algo para vocês. Isso foi pego direto do FFA, foi feito em algum tempo, agora no final de outubro, pelo FFA. A irmã Tess reivindicou que Obama era um especialista em Constituição, que é um monte de loucura. Obama é tão narcisista como Trump. Se Obama tivesse realmente se destacado em sua educação universitária, ele teria ostentado suas notas, mas ele nunca permitiu que fossem liberadas. Ele era evidentemente um fracasso que se destacava na educação que escolheu. E Tess identifica ele como um especialista em Constituição, porque ele recebeu um título sem sentido em um ponto de sua vida. Ela desaprova as ordens executivas de Trump, que desconsideram todas as ordens executivas de Obama. E o fato de que o Obamacare foi empurrado sem que ninguém lesse, eu posso ver que essas questões específicas contribuem para a guerra civil nos Estados Unidos. Aqueles sendo feministas, Hillary, teorias de conspiração, Trump e racismo, Obama. Mas ela
foi a milha socialista exata quando colocou Obama como símbolo de raça, sem identificar que ele é obviamente um racista. E ele continua mais e mais. Então, tudo que eu quero salientar, depois, não sei como chamar isso, mas um discurso retórico talvez, o que você entende no final de tudo isso? Que não há diferença entre Obama e Donald Trump. Qualquer deles poderia ter sido presidente e qualquer deles poderia ter introduzido a lei dominical. Então, se alguém pudesse ter introduzido a lei dominical, quem estaria impedindo Obama de introduzir a lei dominical? Nós temos que parar com essas teorias de conspiração, que Deus estava fazendo isso. Nós temos que ter algum tipo de resposta para dizer que Obama poderia, mas que não fez. E aí que a gente poderia dizer que a mensagem deles não funciona, porque não há marca distintiva entre Trump e Obama, entre republicanos e democratas. Eles são todos ruins, não existe dois fluxos de informação, e se for esse o caso, você volta para essa história e você que 3/4 do trabalho dos netineus é feito na história antes da lei dominical. Aqui, então, é a lei dominical, Daniel 11:41. Agora, nós todos acreditamos, e eu tenho certeza que a FIAF acredita, que para a gente entender essas linhas, precisamos de uma mensagem verdadeira, eu assumo isso. Então, os netineus precisam de uma mensagem verdadeira de algum lugar para ser dada a eles, para começar essa linha. Porque 3/4 da história deles é antes da lei dominical. Então, eles têm que estar recebendo a verdade de algum lugar. Eles têm que estar recebendo. Então, eles não acreditam, o Future for America, nesse marco, tá? Onde está. Ou eles vão ter que inventar um outro tipo de resposta. Agora, nós entendemos que esse marco é 2014 e que em 2014 começam essas 3 dispensações para os netineus. Mesmo que vocês não entendam os símbolos de Arara, etc., o que você tem que entender é que esses netineus precisam de algum tipo de mensagem. Se eles precisam de uma mensagem, quem está dando essa mensagem para eles? A mensagem que eles estão recebendo tem que ser uma mensagem verdadeira. Isso é óbvio. Se eles vão ser cortados do mundo, precisa ser uma mensagem verdadeira que os corta do mundo, porque o mundo tem uma mensagem falsa. E se for assim, isso é em 2014. E aí, quem está fazendo essa mensagem? Nós já falamos sobre isso tantas vezes, não é nós, é o mundo, então. E eles não estão obtendo isso da Bíblia, isso é claro. Eles não estão tendo essa mensagem da Bíblia. Então, mesmo que eles não percebam, é uma mensagem profética. Porque eles não entendem nada de profecia. O que essa mensagem deve ser para eles? Se eles não vão obtê-la da Bíblia, mas pelo próprio entendimento deles. Eles precisam entender o que é certo e o que é errado. Não precisam? Porque tem a mensagem errada oposta à mensagem certa. O mundo está errado. Você tem que sair da estátua para alguma coisa que seja certo. Então, para poder diferenciar o que é certo e o que é errado. Então, todo mundo entende o que é certo e errado? Sim, claro. Todo mundo entende sobre questões morais. E existem questões morais que estão acontecendo. E isso vai cortar essas pessoas. Então, tudo que você precisa fazer é entender quais são essas questões morais que estão acontecendo no mundo. E nós sabemos que isso vai acontecer nos Estados Unidos, porque é onde tudo está acontecendo. Mas não é o único lugar que isso está acontecendo. O que você precisa fazer é olhar para os Estados Unidos e descobrir o que é certo e o que é errado. Qual o comportamento certo e o comportamento errado. É uma questão moral. E porque eles não entendem que eles estão vivendo numa linha de reforma. Então, o que eles podem entender é a moralidade. E nós sabemos que esse é o caso. Que identificação
nós damos para o presidente Donald Trump? Nós dizemos que ele é o quê? Que é o quê? Que é o último presidente. Como você sabe que ele é o último presidente? Então, se você vai para o mundo, vai para essas pessoas, eu quero fazer uma outra afirmação. Nós não apenas dizemos que ele é o último presidente, nós dizemos que ele é um presidente bom ou ruim. Ele é ruim. O que faz com que ele seja ruim? Porque ele é uma pessoa má? Não. Porque ele é narcisista, como nós lemos aqui? Não. É porque ele vai fazer o quê? Trazer a lei dominical. É isso que faz dele ruim. Não é uma moralidade. Então dizemos que ele vai ser o último presidente. Pergunta a qualquer uma dessas pessoas do mundo. Ele é um presidente bom ou ruim? O que eles vão dizer? É ruim. O que faz com que ele seja ruim? Eles não vão dar a mesma razão que nós. Eles vão dizer, sabe, tão ruim quanto ele é, mas nós vamos engolir isso porque em 4 anos, o que vai acontecer? Ele vai estar fora e vai ser substituído. Mas o máximo que nós temos que fazer é aguentar por 5 anos dele estar fora. Então você sabe que eles não têm uma perspectiva profética do que está acontecendo. Eles podem usar linguagem profética inadvertidamente, mas eles não têm uma mensagem profética, porque eles acreditam que quando ele acabar a presidência, eles vão voltar à normalidade, voltar ao sistema. Ele é apenas uma aberração estranha. Agora você tem pessoas comentando, dizendo que ele foi tão longe que nunca nós chegaremos de volta à normalidade. Bom, isso pode não acontecer na perspectiva deles, mas sabemos que cedo ou tarde vão se livrar dele. Então, mesmo que seja um republicano na próxima administração, não vai ser tão ruim quanto ele. Então, nós podemos ver que é tão fácil entender que o mundo sabe quem é bom e quem é ruim. Então, se eles podem descobrir, como é que nós não podemos descobrir quem é bom e quem é ruim? Como é que nós não podemos descobrir? E aí é que o problema está. Então, você pode ver que a perspectiva que o Future for America tem, e eles se tornam tão ousados, dizer abertamente isso, que não há diferença entre Obama, Clinton e Trump. E que, por sua própria definição, é uma teoria de conspiração. Isso é uma teoria de conspiração, acreditar que não há diferença. E a razão pela qual isso é tão louco é porque se nós comparássemos o movimento com o adventismo, saberíamos que há um bom fluxo e um fluxo ruim de informação, uma boa mensagem e uma mensagem ruim. É claro, porque nós inventamos esse conceito. O Evangelho Eterno é um teste profético que cria de 3 mensagens, né, que cria e depois demonstra 2 classes de pessoas com 2 ideias, 2 ideologias, 2 mensagens. Você tem a mensagem do Evangelho ou você tem uma versão alternativa. Nós temos o Evangelho, o Adventismo não. Então, existem 2 fluxos de informações, 2 grupos de pessoas, 2 mensagens. É algo que nós temos entendido bem. E entendemos essa ideia dentro do movimento. E nós vimos pessoas saindo do movimento em 2014, o Path of the Just, Tree of Life. Nós entendemos que eles tinham uma mensagem louca que não era adequada. Era fácil de ver 2 ideologias, 2 mensagens, 2 fontes de informações. Mas agora nós estamos identificando que Future for America é uma dessas mensagens, dessa fonte, e é aí que começa a criar uma nova narrativa, que eles não acreditam em 2 fluxos de informação, é porque eles não têm nenhuma ideia dessas 2 fontes de informação, eles não entendem. E como nós aprendemos anteriormente, eles acreditam que eles estão meio certo e meio errado. Nós discutimos isso no início do ano. Quando eles começaram a lidar com a Mãe Angélica, eles estão meio certos nesse assunto, mas estão meio errados. Essa ideia de estar meio certo, meio errado, é
um ponto contínuo de problema na metodologia deles, na ideia deles. Eles não entendem a diferença entre certo e errado. É claro ver, se não fosse claro de ver, não teria como nós entenderíamos se passamos ou falhamos um teste. E nós sabemos isso de todas as outras questões anteriores. A 2520, a gente sabe se passou ou falhou. O 11 de setembro, 1989, revista O Tempo do Fim, repetidamente é fácil de ver, é claro de ver se a gente passou ou não o teste. Até o ano passado, eles sabiam que o tempo tinha se tornado um teste. Se não aceitasse marcação de tempo, você estava fora do movimento. Se acertasse, você era parte do movimento. Então, a diferença entre certo e errado, nós temos que entender claramente. E Future for America tem se tornado preso nisso. Eu quero voltar nessa questão aqui. Isso não é 2014. Não é quando é o teste da imagem da besta. O teste da imagem da besta, se nós olharmos isso, e se eu perguntasse para vocês, alguns diriam é 11 de setembro. Esse é o teste, é o grande teste para o povo de Deus, para trazê-los à lei dominical. Mas não é 11 de setembro, é 2014. Não é 11 de setembro. Eu vou dizer isso novamente. Antes nós ensinávamos que era 2015. Não é 2015. Então, apague. Agora eu perguntaria para vocês, qual que seria o teste da imagem da besta? Se eu perguntasse alguns anos atrás, a maioria de nós diria 11 de setembro. E ainda hoje alguns diriam 11 de setembro, mas eu estou dizendo que é 2014. Esse é o grande teste que nós precisamos ver antes de chegarmos ao fechamento da porta da graça. Eu quero ler algo novamente. Isto foi tirado de uma palestra de final de outubro do ancião Jeff, uma afirmação que ele fez numa das apresentações, uma conversa dele. É um pouco longo, mas eu quero ler isso. Enquanto lemos, você vai ver que existe uma conexão com tudo isso, com essa história aqui. Mas eu também quero mostrar que também tem uma conexão com essa outra história. Então, eu tenho 2014 e eu tenho 11 de setembro. Vou botar em parênteses. Qual que seria essa imagem do teste? Parminder colocou um peso indevido em Daniel 12:1. Ao fazer isso, ele evitou o fato que já estava estabelecido e, fazendo isso, trouxe confusão no assunto. Uma vez que confusão ocorre com a verdade, com o passar do tempo, a incerteza é ligada à verdade. O fato que foi colocado antes de Parminder começar a desmanchar as verdades que já estavam estabelecidas é que a porta da graça se fecha para os sacerdotes em um ponto no tempo, mas para os levitas e netineus ocorre um fechamento progressivo. Eu não quero fazer muitos comentários aqui, mas tudo que ele disse é que eu coloquei muita ênfase em Daniel 12:1. E você pode ver que eu coloquei muita ênfase, porque eu quero nos ancorar aqui, não quero nos ancorar ali. Então eu coloquei ênfase em Daniel 12:1. Mas o que ele está se referindo realmente é esse marco aqui. Isso seria Daniel 12:1, que eu botei muita ênfase aqui. E o segundo ponto que ele traz é que todo mundo sabia que sacerdotes, levitas e netineus, o fechamento da porta da graça
para os sacerdotes ocorre num ponto e para os levitas e netideus é progressivo. Mas nós sabíamos isso, mas porque eu enfatizei e isso eu trouxe confusão para o movimento. Nós sabemos que é ponto no tempo, progressão, progressão. E que eu coloquei muita ênfase em Daniel 12:1, então introduzi confusão no movimento. E continuando, fecha para os sacerdotes em Ráfia e depois fecha progressivamente para os levitas, iniciando em Pânium até o decreto dominical. Fecha progressivamente para os trabalhadores da 11ª hora, os netineus, na lei dominical, até Miguel se levantar em Daniel 12:1. Então, até esse ponto, nós e eles estamos de acordo. Esses comentários são de provavelmente 2 semanas atrás. Então você pode ver que eles estão tendo a mesma perspectiva dos sacerdotes levitas e netineus como nós. Um ponto, período de tempo, período de tempo. Então que o lugar estrutural desses é como nós pensamos. Ráfia, depois Pânium, a lei dominical, e lei dominical a Daniel 12:1. Aí ele continua, agora que começa a dar errado. Parmínder começou a colocar ênfase em Miguel se levantando com o fechamento da Porta da Graça para os 144.000. E essencialmente criou 4 fechamentos da Porta da Graça. Um para o sacerdote, um para o levita, um para o netineu e um para os 144.000. Então, isso realmente é preciso, é o que eu fiz. Continuando. Quando Miguel se levanta, é o fechamento da porta-graça para toda a humanidade e é o fim do julgamento dos vivos que começou em 11 de setembro, não no decreto dominical como Parmínder falsamente ensina. Então, eu alego que o julgamento dos vivos começa na lei dominical e ele diz que começa em 11 de setembro. Então, 11 de setembro, aí você vê porque... Eu só quero fazer alguns comentários sobre isso. Se nós formos pegar assim diz o Senhor, e desejamos usar os escritos da Senhora White para entender isso, tem alguma outra maneira de realmente entender sobre a profecia do tempo do fim? Não tem. A única fonte de informação que nós temos é a Bíblia e Espírito de Profecia. Temos que pegar essas palavras e tentar criar uma história que faz sentido. E nós acho que vamos concordar com isso, né? Então, nós já fizemos isso várias vezes. Ellen White, ela vai nos dar uma linha de reforma, e essa linha de reforma é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, em cima. É a única que ela nos dá. Vai de 1798, 1844 para a lei dominical até o fechamento da Porta da Graça e segundo advento. E você pode colocar uma linha, um modelo de agricultura aqui, aí você teria o arar, a chuva temporã, chuva serôdia e colheita. O problema que nós encontramos no nosso movimento é que o que nós temos feito é introduzido ou criar marcos, e os marcos que nós temos criados, né, eles introduzimos, estão aqui, né, 1989 e 11 de setembro. E a questão é como que nós criamos esses marcos, da onde que nós pegamos esses marcos? E eu quero discutir e argumentar que é claro de ver que não é de um assim diz o Senhor. Nós não podemos pegar um assim diz o Senhor, porque, como eu entendo, você teria que pegar as palavras como estão escritas e pegá-las literalmente. Elas são o que dizem que são. E aí você faz uma conclusão daquilo que você leu. Para mim, isso é o que é assim diz o Senhor. Você não pega essas palavras e tenta espiritualizá-las ou fazer uma aplicação delas. Você não tira-as fora do contexto, você pega como elas são escritas. Isso é o que para mim é assim diz o Senhor. Então, se a gente pegar esse princípio, como que a gente consegue esses marcos? Por exemplo, 1989, o tempo do fim. Se você vai a Daniel 11, verso 40,
quantos tempos do fim tem nessa passagem? Tem só um, né? Aqui no final dos tempos. Então, Daniel, a gente lê 11:40, primeira parte, e a Ellen White comenta muitas vezes, não apenas nesse verso, mas todo o conceito sobre o tempo do fim. E ela nos dá apenas um conceito do tempo do fim. E a Bíblia e o Espírito de Profecia, eles dizem que só tem um tempo do fim e não dois. Então, se você for fazer assim, diz o Senhor, você não pode criar um outro tempo do fim. E ela diz que nós estamos vivendo no tempo do fim e não no final dos tempos. Se você quer saber o que vai acontecer no tempo do fim, vai parecer como assim? Ela vai dizer, ninguém sabe como que vai ser, não temos nenhuma ideia. Por quê? Porque nós não temos assim um espaço de tempo para entender quando isso vai acontecer. Então, não existem marcos para nós nos segurarmos nesses tempos, nesses eventos finais. Então, o que nós fazemos? Nós vamos para o verso 40 e usamos uma metodologia de ensinamento de parábolas que nós criamos marcos que não estão lá na inspiração, nem no Espírito de Profecia, nem na Bíblia. Então, nós criamos um novo marco, o tempo do fim. E não estando satisfeitos com isso, o que nós fazemos? Nós criamos um outro marco, 11 de setembro. E 11 de setembro não é encontrado nas Escrituras. Você vai ter que procurar nos escritos da Senhora White. E você vai ter que ir no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, começa na página 11, e Review and Herald, de julho, 5 de julho, 1906. Nós vamos a essas passagens. Às vezes as pessoas são mais familiarizadas com Life Sketches, a página 411. A gente vai para essas duas passagens e a gente não pega um assim, diz o Senhor. A gente pega essas passagens e manipulamos ela, tiramos elas do contexto delas e aí a gente transforma numa afirmação de 11 de setembro, combinando elas. Então, deixa eu perguntar para você, se eu fosse fazer isso, por exemplo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. A gente pode chamar de parágrafos. Se eu dissesse, e nós concordaríamos que o assunto desse aí seria o fechamento da Porta da Graça. E do terceiro capítulo também, fechamento da Porta da Graça. Se nós concordássemos com isso, o que você faria com esse segundo capítulo? Você diria que é 11 de setembro? Será que isso é razoável fazer? E esses não são nem capítulos, eles são parágrafos. Isso é quebrar todas as regras. Qualquer regra que você tenha aprendido, você sabe que isso é quebrar as regras. Se você vai contar a alguém uma história, você começa aqui e segue. Diz uma história, e aí você vai pular para uma outra história, e daí voltar para outra. A não ser que você tenha absolutamente feito claro com alguma outra evidência que esse fosse o caso. Porque é isso que o FFA está fazendo com que você acredita que a Senhora White está fazendo nessas duas passagens, que ela está falando sobre um assunto, e é claro de ver que é o fechamento da Porta da Graça. E aí, clandestinamente, este evento aqui, que é o evento de 11 de setembro, eles fariam com que vocês acreditassem. E eu estou dizendo que isso é uma clara violação de qualquer coisa que nós acreditamos. Se realmente acreditamos num assim, diz o Senhor, e na integridade, né, intelectual de todos nós. Então, a gente não pode entender que é 11 de setembro, mas é fechamento da Porta da Graça ali no capítulo 2. Mas podemos fazer uma aplicação sobre 11 de setembro, mas eles recusam de acreditar que seja assim.
Então, ele não está lidando com isso agora, mas eu quero que essa ideia de introduzir 11 de setembro nessa história é difícil de aceitar e de acreditar. E eu vou dizer por que motivo. Qual o motivo? Então, quando Miguel se levanta, é o final da porta, é o fechamento da porta da graça para toda a humanidade e é o fim do julgamento dos vivos, que começou em 11 de setembro. Então, Ellen White diz que ninguém sabe quando o julgamento dos vivos começa. Como é que você sabe que é 11 de setembro? Como que você sabe que começou em 11 de setembro, se Ellen White diz que ninguém sabe quando começou? Como que você faz a conexão que 11 de setembro alguma vez foi o julgamento dos vivos? Eu não sei se você já pensou sobre isso, quando nós falamos sobre 11 de setembro. Então, por que nós ligamos esse julgamento dos vivos com 11 de setembro? Eu quero dar uma resposta simples para isso. E é que o que nós fazemos é que nós tomamos citações do Espírito de Profecia que falam sobre a chuva serôdia. Então, esse assunto da chuva serôdia, depois nós conectamos esse assunto da chuva serôdia com a história de Apocalipse 18. E quando conecta chuva serôdia com assunto de Apocalipse 18, citações, né, da chuva serôdia, e aí com as histórias do alto clamor, quando você começa a comparar todos esses conceitos juntos, e você começa então a trabalhar com o fechamento da porta da graça, você pega todas essas ideias e isso leva você ao ponto do julgamento dos vivos. É assim que nós entendemos naquela época o julgamento dos vivos. Porque no passado a gente dizia que a chuva serôdia começava em 11 de setembro. E depois dizemos que Apocalipse 18 começava em 11 de setembro e que o alto clamor estava conectado com essa história. Mas vamos chamá-lo de clamor da meia-noite, não alto clamor. E que estaria conectado com o fechamento da porta da graça que viria. E tudo isso estava lidando com o julgamento dos vivos. Por isso que o Jeff diz na sua perspectiva isso. Nós todos sabemos que o julgamento sabemos que o julgamento dos vivos começou em 11 de setembro e não na lei dominical como o Parminder, né, estava forçando. Então, por isso que eu estou indo para frente e para trás, porque eu quero que a gente entenda algo, que vejamos. Pegue o conceito sobre em relação a julgar alguém. Vamos pensar em julgar alguém. Quando você julga alguém, o que isso significa? Qual é a inferência atrás disso? Eles devem ter feito alguma coisa, alguma ação. E o que você vai fazer? Vai fazer um julgamento, ou um comentário, ou uma observação sobre o que eles fizeram. Todo mundo pode ver isso. Então, se você vai à história original de julgamento, a segunda, por exemplo, Caim e Abel, quando você começa a julgar sobre essa história, que evento nós focamos? Qual que é o evento que nos é dado? Não é que eles estão brigando em relação aos seus brinquedos, ou que um foi rude em relação aos seus pais. Qual foi o teste deles? Foi sobre o sacrifício. Um ofereceu os produtos, a colheita deles, e o outro foi o sacrifício do cordeiro. Então, esse era o teste específico que marcava quem ia ser bom e quem ia ser ruim. Esse foi o grande teste para eles. E baseados nesse grande teste, o que você pode fazer? Julgá-los, quem está certo e quem está errado. Ok? Vocês entenderam? Então, se você vai fazer algum tipo de julgamento sobre alguém, o que você tem que ter feito antes? Tem que ter testado eles antes, para ver se eles falharam ou passaram o teste, para eles depois serem julgados. Então, pegue o modelo de Ellen White, o conceito dela. O julgamento dos vivos é uma questão grande na profecia bíblica. É uma coisa grande que você vai
transferir do julgamento dos mortos para o julgamento dos vivos. E se você vai julgar pessoas vivas, o que você precisa fazer? Tem que testá-las. Que teste que você vai fazer, vai trazer para essas pessoas? O que eles bebem, o que eles comem, como que eles se vestem, se eles roubam ou não. Que teste que você vai dar para as pessoas no final dos tempos para saber se eles vão passar ou não no julgamento? Não teríamos que ter um grande teste para eles? Qual seria o grande teste? O meu irmão diz, crises. A senhora White diz que no livro Eventos Finais, o que ela diz? O grande teste é isso que ela fala. Você tem que dar um grande teste para saber se eles vão estar no lado certo ou errado no julgamento. Como você pode julgar as pessoas antes de testá-las? Pergunte a você faça essa pergunta a você. Como é que você vai julgar alguém antes de testá-lo? Você pode ver que é uma coisa intuitiva. É fácil de ver, de entender quando você pensa sobre isso. Então, eu vou citar aqui o que ele diz. Quando Miguel se levanta, é o fechamento da porta da graça para toda a humanidade. E é o fim do julgamento dos vivos, que começou em 11 de setembro. Ele diz, que significa, se você vai começar o julgamento dos vivos, o que é 11 de setembro? Tem que ter um grande teste ali. E não tem grande teste ali, porque 11 de setembro é uma data que foi manufaturada, ela foi fabricada, não da inspiração, mas da estrutura. Se você vai ver pelo assim diz o Senhor, você tem que ver que essa informação vem da inspiração e não algo que foi criado, porque ela nos diz como que a gente pode achar as respostas dessas perguntas. Então, ele diz que é 11 de setembro, não na lei dominical que Parminder falsamente ensina. Eu não falsamente ensino isso. Isso é direto do Espírito de Profecia. E quando eu digo isso, não é assim que é uma citação do Espírito de Profecia que é na lei dominical, mas é porque você não pode julgar as pessoas até você ter testado as pessoas. E esse teste, o único teste que vai vir para o povo de Deus, Ellen White diz que é o teste da imagem da besta, o teste na lei dominical, e nós sabemos quando que isso vai acontecer. Então você pode ter um argumento secundário. Vamos pegar aqui uma linha em 1844 e vamos dizer que essa é a chegada do terceiro anjo na história. Quando que vai ser fortalecida essa mensagem? Depende para quem você pergunta. Essa é a história de Ellen White. Então, é progressão. Então, você vai da chegada até o fortalecimento. E ela é clara em primeiros escritos e no grande conflito de Alfa e Ômega é sempre a mesma história. Então, é na lei dominical. É Daniel 11:41, na lei dominical nacional que vai ser fortalecida. Não é em 2014, ou Ráfia, ou Pânion, não. Então, é lá que vai ser fortalecida a terceira mensagem. Agora, se você pega essa história e você faz fractais dessa história, o que nós tendemos a fazer é dizer que não é o fortalecimento da terceira, a gente vai dizer que é a chegada da terceira. Então, nós temos visto em muitos estudos isso, tá? Então, eu vou colocar em parênteses. Então, essa mensagem aqui, da chegada do terceiro anjo, ela marca o quê? O julgamento dos mortos, né? Marca o início do julgamento dos mortos. Então, portanto, você vai ter alfa e ômega, repetir e ampliar. E qual é essa outra marca aqui? Também seria, só que agora o julgamento dos vivos. É o início do julgamento dos vivos. É o grande teste que você pode começar a fazer o julgamento. Porque se você vai julgar o quê? Se ela é legal, se ela não é, você não pode julgar até você ter testado. E esse julgamento é tão importante como
O julgamento de Caim e Abel também foi tão importante, como que é em todas essas histórias anteriores. Então isso se torna uma questão crítica, nós precisamos de um grande teste. E o único grande teste que vem para o povo de Deus é o da lei dominical. Não importa o que nós entendemos o que seja a lei dominical, mas é um marco nessa linha da história. O grande teste é aqui. E a senhora White é clara nisso. Então, portanto, é aí que o julgamento dos vivos começa, e não em 11 de setembro. Então, quando você pega esse conceito e você marca ele aqui, o que você precisa ver é com que isso está lidando, qual que é o assunto, né? Qual que é esse assunto? Nós sabemos que não é para os sacerdotes, não é a história dos sacerdotes, e não pode ser a história dos levitas, e certamente não pode ser a história dos netineus, que era como esse movimento ensinava. Mesmo que não diz explicitamente, que ele não diga explicitamente essa implicação que ele fala, ele infere que esse julgamento dos vivos, que começou em 11 de setembro, ou esse grande teste, é de alguma forma conectado aos netineus, e não com 144 mil. Então, eu vou explicar por que é isso. Existe uma desconexão fundamental entre o que o FFA está ensinando e o que nós estamos ensinando hoje e nos últimos 24 meses. E agora eles estão abertamente atacando isso. O grande teste para os sacerdotes não é Daniel 11:41. Qual que é o grande teste para os sacerdotes? 2014. Espero que vocês concordem. Qual que é o grande teste para os levitas? Tem que ser a lei dominical. Tem que ser. Esse é o grande teste. Ellen White, a citação de Ellen White nos ensina isso. Nós pegamos a citação e aplicamos em cada uma dessas histórias. Se o grande teste que ela fala é esse aqui, o grande teste para os sacerdotes se torna 2014. O grande teste dos levitas se torna Ráfia. E, portanto, o grande teste dos netineus se torna Pânium. Se esses são os grandes testes, 2014, Ráfia e Pânium, em que verso da Bíblia eles estão? Daniel 11:40 ou Daniel 11:41? Eles estão em Daniel 11:40. Então, nós nem chegamos a Daniel 11:41, que é o grande teste que ela está falando aqui. Isso é o que Ellen White está falando como grande teste. Quando Edom, Moabe e Amon saem da Babilônia. Que lei dominical é essa? Que grande teste é essa? Para quem que é esse grande teste? Porque não pode ser para os sacerdotes. Eles só tiveram um grande teste. Não pode ser para os levitas. Eles só tiveram um grande teste. E não pode ser para os netineus. Eles só tiveram também. Então, para quem que é esse grande teste? Aqui. O grande teste. Para quem é? Porque não é para os sacerdotes, nem para os levitas, nem para os netineus. Para quem que é esse teste? Então, alguém vai dizer para os 144 mil. Mas eu vou acabar de ler o que ele diz. E esse é o problema. Que você está confrontado, quem seja você, para decidir quem está certo e quem está errado. Eu vou voltar aqui. Quando Miguel se levanta, é o fechamento da porta da graça para toda a humanidade e o fim do julgamento dos vivos que começou em 11 de setembro, não o decreto dominical como Parminder falsamente ensina. O que foi que eu disse? 2014 é a lei dominical, é o grande teste para os sacerdotes. Começou aqui atrás. Então, quantos fechamentos da porta da graça você teria antes de chegar em Daniel 12:1? Teria um para os sacerdotes, o próximo seria Ráfia para os levitas e o próximo seria Pânium para os netineus. Então você pega a citação do Espírito de Profecia e você aplica 3 vezes. E nessas 3 vezes que você
aplica seria sempre o grande teste para esse grupo de pessoas. É claro, de ver se você segue as linhas. Quando Miguel se levanta, é o fechamento da porta da graça para a humanidade. E em outra linha da verdade, é o fim do julgamento dos vivos. E o julgamento dos vivos começou em 11 de setembro, que não começou. E tem 3 grupos de pessoas que ele testa e purifica: sacerdotes, levitas e netineus. Você consegue perceber o que ele diz? Quantos grupos tem aqui? 3 grupos de pessoas que ele testa: sacerdotes, levitas e netineus. Esses sacerdotes, levitas e netineus, o que ele começou a fazer, o que eles começaram a fazer é misturar e confundir as linhas. Porque quando nós começamos a falar sobre o fechamento da porta da graça para os sacerdotes, onde é o fechamento da porta da graça para os sacerdotes? Deixa eu apagar isso para não confundir vocês. Eu vou colocar aqui. Esse seria o fechamento da porta da graça para os sacerdotes. É antes do segundo advento, tá? Ali está o segundo advento, tá? Tá ali. Ali está o ponto. O fechamento da porta da graça para os levitas, aonde seria? Aqui. Qual é o problema com isso? Um ponto é no tempo. E ele já disse que o fechamento da porta da graça para os levitas é progressão. Sem definir o que é progressão, se é progressivo, começa aí e vai até o fim. Então nós vamos para os netineus. Aonde que é o fechamento da porta da graça para os netineus? Aqui. Isso também é progressivo. E aonde que é o final? Acaba aqui. Então a questão é, quando nós começamos a falar do fechamento da porta da graça para os netineus, qual marco você escolhe? A lei dominical ou Daniel 12:1, quando a gente fala dos netineus? Qual dos dois a gente pega? Então o que ele está clandestinamente falando, ou acidentalmente, ele está dizendo, tá, que há apenas 3 grupos. Se há apenas 3 grupos, tem que ter 3 fechamentos da porta da graça, um para cada grupo. O primeiro começa quando? Em Ráfia, 2019. Não se apegue ao do meio. Quando que é o fim do fechamento da porta da graça? Eu vou botar aqui 3 grupos: sacerdotes, levitas, netineus. Vamos tirar isso tudo aqui. O fechamento da porta da graça começa em Ráfia. Aonde termina? Qual marco a gente vai escolher para o fim do fechamento da porta da graça para os netineus? Nós vamos chamar decreto dominical ou Daniel 12:1? Depende do ponto que você quer fazer. Isso que é importante ver. O ponto que ele quer fazer é Daniel 12:1. Então ele vai do início até o fim. Mas isso pode ou não ser correto, ser preciso. Então o que ele quer fazer é dizer que você tem 3 grupos e o último é Daniel 12:1, onde Daniel diz que é o fechamento da porta da graça para a humanidade. Então, Daniel 12:1 está marcando o fechamento da porta da graça para que grupo de pessoas? Para os netineus, porque ele vai dizer que tem 3 grupos. Esse é o erro que ele diz que eu ensino. Vou continuar lendo. Então, Miguel se levanta, o fechamento da porta da graça para toda a humanidade. E outra linha da verdade é o fim do julgamento dos vivos. E o julgamento dos vivos começou em 11 de setembro. Aí ele continua, mas com Parminder, dando ênfase em 4 sacerdotes, levitas, netineus e 144.000, ou seja, 4 fechamentos da porta da graça, ele também trouxe confusão sobre os 144.000, que era um assunto neste movimento geralmente subestimado
pois a irmã White nos aconselha a não discutir quem são os 144 mil. Então, esse é um bom argumento. Ellen White diz, não se preocupe quem seria os 144 mil. Então, se Ellen White diz que a gente não deveria se preocupar, então nós não devemos nos preocupar. Eu poderia dizer a mesma coisa. Ellen White diz assim, não se preocupe sobre o assunto do contínuo. Poderíamos usar o mesmo argumento. Ela disse para não se preocupar. Então, não vamos nos preocupar? Não, claro que não. Ele daria um argumento complicado para comprovar que nós teríamos que entender o contínuo na nossa história. A razão que ela diz que nós não precisamos entender quem não nos aconselha a não discutir sobre os 144 mil, porque eles não sabem que isso vai acontecer, não deveriam saber, porque não tem como saberem porque a informação está selada. E então, não é porque a gente não precisa saber quem são os 144 mil, é uma afirmação louca. Então, ela diz assim, não se preocupe com 144 mil, então esse movimento não tem que se preocupar quem que vai ser os 144 mil, claro que não. Aí diz assim, eu tinha assumido que era um número literal, mas também reconheci uma compreensão simbólica dos 144 mil, mas não fiz um ponto estabelecido porque foi erro. Então, se você vai para Ellen White ou a Bíblia ou William Floyd, nenhum deles te dá uma afirmação clara de que é um número literal. Continuando, Parminder trouxe a referência de William Floyd dos 144 mil sendo simbólico. E ele fez isso em conexão com seus ensinamentos de que os 144 mil eram sacerdotes, como se isso fosse algo revolucionário. Então, não são sacerdotes levitas, são só sacerdotes. Parece que é uma afirmação herética tentar esclarecer quem é. Então, ele está repetindo aqui. Então, a razão que ele quer fazer isso é que ele vai dizer que é uma pilha de levitas na igreja. Então, por exemplo, você vai conseguir 140, como você vai levar esse número a 140 mil mais um número X? Tudo isso vai adicionar literalmente a 144 mil. Por isso que ele é forçado a fazê-lo simbólico e só fazer com que seja dos sacerdotes. Então, são argumentos circulares. Então, isso trouxe uma justificativa para fazer Daniel 12:1, fechamento da porta da graça, para os 144 mil. E em fazendo isso, abriu a porta para a ideia de que a porta só se fecha para os sacerdotes tolos em Ráfia, mas que os sábios continuam para ser testados no próximo fechamento da porta da graça, que é Pânium. E então, na próxima porta fechada, até chegar a Daniel 12:1. Eu quero parafrasear o que ele está falando. Então, os sacerdotes equivalem aos 144 mil. Então, o fechamento da porta da graça para os sacerdotes é Ráfia. Eu vou chamar 2019. Os levitas, o fechamento da porta da graça para os levitas é 2021, Pânium. E o fechamento da porta para os netineus é a lei dominical nacional, Daniel 11:41. E eu estou dizendo que os 144 mil, o fechamento da porta da graça deles é Daniel 12:1. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. E os sacerdotes têm que navegar seu caminho em toda essa história. E o problema, ou a questão que ele está dizendo que eu estou ensinando que está errado, é que um sacerdote chega ao teste de 2019 e passa. Mas o que ele tem que fazer depois? Ele tem que ir a 2021, tem que ir passar por esse teste e tem o potencial de fracassar no teste. Aí vão para a próxima história e podem fracassar.
à medida que eles vão atravessando esses períodos. Então, se você consegue ver ou não, o que ele quer nos dizer, está falando do Jeff, é que o fechamento da porta dos sacerdotes inicia e acaba aonde? Aqui, em Rafia 2019. Então, em alguns dias, o fechamento da porta da graça para os sacerdotes é final, completo. Não tem mais oportunidade de salvação depois de 2019. Você não pode fracassar. Você está completamente selado para a eternidade. Miguel levantou, né, para você. É isso que ele está ensinando aqui. Por isso que tem 3 grupos. Você verá isso quando a gente lê mais adiante. Isso se torna problemático quando a gente faz dessa forma. Ele vai dizer que isso seria um fechamento da porta da graça definitiva. Não tem mais oportunidade depois desse evento, depois de 2019. Então, todos os seguidores dele, por exemplo, se tornariam justos. E eles vão dar a eles uma oportunidade um pouco maior entre novembro e janeiro. Em 2020 vai ter algumas semanas, tipo um mês e algumas mais semanas, talvez 7 semanas. É tipo uma janela, é um tempo a mais que eles estão dando a eles. E daí eles vão dizer, esse é o fechamento da porta da graça para todos aqueles sacerdotes justos. Depois desse momento não vai ter mais oportunidade de se perder, você é selado. Essa é a posição que eles estão tomando. E a posição que nós temos tomado nesse movimento é que 9 de novembro, o fechamento da Porta da Graça não é definitivo. Nós temos muito mais ainda que navegar. E o que você pode não notar quando ele faz isso é que o que ele está fazendo, ele está mudando para que metodologia? Para progressão. É progressão. Você vai progredir para sacerdote, de sacerdote para levita, para netineu. E não há 144 mil, não há linha de 144 mil. E isso se torna extremamente problemático quando você começa a olhar dessa forma, porque ele está destruindo a linha dos netineus. Que marco é esse para os netineus? É a segunda vinda. Na próxima apresentação eu vou desenhar isso melhor para ficar mais claro, porque não estou com toda a informação aí. Esse é o segundo advento para os netineus. E aqui é a colheita. Se isso é para os netineus, para quem que é aquele fechamento da Porta da Graça lá em Daniel 12:1? Aí a gente começa a ter essa ideia da humanidade em geral. Não é uma linha de reforma à humanidade em geral. É uma ideia nebulosa, tá? A não ser que você tenha uma linha de reforma dos 144 mil. E aí você é forçado a ter um fechamento da Porta da Graça para os 144 mil, que não é o fechamento da Porta da Graça para os netineus. Então, o dos netineus, o fechamento da Porta da Graça deles é Daniel 11:41. Então, eles mudam desse conceito de repetir e ampliar para progressão apenas. Aí ele fala, esse conceito destrói a purificação da igreja até que Miguel se levante e destrói a ideia de que o estandarte consiste em um povo puro, que só depois se juntam. Então, primeiro você tem que purificar a igreja e depois você purifica o mundo. O mundo só pode ir para uma igreja purificada. Então, primeiro tem que purificar a igreja. O que parece uma purificação? Você está perfeito, inteiramente selado, perfeito. Então, os levitas precisam ter o seu fechamento da Porta da Graça antes da lei dominical, assim como os sacerdotes, 2019 e 2021. Fechamento da Porta da Graça definitiva, vão ser pessoas puras. Mas tudo isso é um erro puro. E a razão que é erro é porque não é consistente com as linhas que eles afirmam acreditar. Eles mesmos acreditavam, né? E se eles dizem que
acreditam que o fechamento da porta da graça dos netineus vai da lei dominical até esse ponto aqui, o que eles estão fazendo? Estão destruindo a linha, porque, vejam, mesmo que eles queiram chamar aquilo ali de Daniel 12:1 e que Daniel 12:1 é o fechamento da porta da graça, esse aqui não é o fechamento da porta da graça para os netineus. E como pode ser? Porque o fechamento da porta da graça, por exemplo, dessa linha aqui, o que segue esse fechamento da porta da graça? A colheita. Quando que é a colheita para os netineus? É aqui. Essa é a colheita para os netineus. Como é que nós vamos ter o fechamento da porta da graça depois da colheita? Tem que ser antes da colheita. Bem aqui nessa linha de reforma. Então, eles estão destruindo as suas próprias linhas. Não estão mais trabalhando na metodologia de linha sobre linha. Eles estão voltando, como o próprio ancião Jeff falou na primeira apresentação, estão voltando para uma metodologia laodiceiana e não estão usando linha sobre linha para trabalhar as estruturas. Eles não têm ideia como essas linhas estão funcionando, apesar deles acharem que sabem. Então, ele está dizendo que a confusão de Parminder, né, a confusão dele fornece um modelo para um povo impuro até que Miguel se levante. É como se eu estivesse introduzindo confusão, essa ideia errônea, que não temos pessoas perfeitas. Isso depende de como você define perfeição. Perfeição é definida pelo grande teste, não por algo que você não está testado. Se você não é testado em algo, você não pode ter um julgamento sobre isso. E a única coisa que nós somos testados é a questão da lei dominical. Não somos testados em nenhuma outra questão. Se você quer voltar para uma metodologia laodiceiana, você vai ver que é a premissa toda de que o adventismo hoje está. Qual a diferença da igreja adventista e da igreja católica? Os católicos mentem, roubam? Não. Os ateístas, os muçulmanos roubam? Não. Os adventistas não. Então, qual que é a nossa marca distintiva entre eles e nós? Eu digo de uma maneira simples, é o sábado, o assunto do sábado conectado com o santuário. Essa é a marca. E é por isso que os adventistas acreditam que isso se torna o grande teste. É uma questão singular, não é uma ideia nebulosa. Quando nós tomamos esse conceito e aplicamos corretamente, o grande teste para os sacerdotes é a lei dominical, que é 2014. Que daí se torna ráfia para os levitas e pânio para os netineus. Esse é o que é o grande teste. Esse é o grande teste que vai levar ao fechamento da porta da graça para essas pessoas. Então, agora ele tem algumas conversas pessoais. Então, ele diz assim, à medida que leio os bate-papos das pessoas, vejo pessoas que ainda se apegam a alguns conceitos que são postos em prática pelas ideias satânicas de Parminder. Será que é uma ideia satânica entender que esse é o segundo advento? Ou que ele está introduzindo verdade e erro na sua própria narrativa. Então, o que é satânico é a mistura de verdade e erro. A definição de teologia satânica é a combinação da verdade e erro. Então, e essa mistura de verdade e erro é o que eles têm ensinado. Pelo menos eu estou ensinando algo que é consistente. Pode estar tudo errado ou tudo certo. Você pode ter algo errado desde o começo. Agora, por definição, isso deve ser verdade porque é consistente. A história millerita é repetida na nossa história. E houve uma controvérsia sobre a doutrina da porta fechada na época da irmã White. E informando-nos assim que virá mais uma vez uma controvérsia sobre a porta fechada em nossa história. Isso é a controvérsia sobre o que é uma porta fechada. E ele está certo sobre isso. Como que se parece o fechamento da porta da graça em 2014. E ele não consegue aceitar isso porque ele não aceita que 2014 é o grande teste. E se ele aceita, ele destrói sua própria mensagem. Então, ele quer mudar tudo
para o fim do fechamento da porta da graça para os sacerdotes, que é Rafa, mas que não é o nosso grande teste, mas ele quer mudar para ali. Então, a porta se fecha apenas para os tolos naquele particular período de teste ou fecha para ambos? Nós sempre ensinamos, e Parminder verbalmente concordava com o seguinte, que o Evangelho Eterno era uma mensagem profética de 3 etapas que desenvolveria e demonstraria o caráter entre aqueles que eram responsáveis pelo processo de teste. Nós pensávamos que os primeiros 2 desses testes proféticos, a primeira e a segunda mensagem, ocorreram quando a porta da graça estava aberta para aqueles sendo testados. Mas o terceiro teste foi diferente, pois ocorreu quando a porta da graça fechou no terceiro teste e quando as 2 classes foram separadas. E esse foi o erro que o FFA ensinou desde o início. Por muitos anos, a terceira mensagem era um ponto singular no tempo. Você sabe desses estudos. Aí foi expandido para ser um período de tempo. Então, se nós fizermos isso, primeiro, segundo, quando você chegava no segundo, tínhamos um ponto que nós chamávamos de terceiro, era o que nós ensinávamos. Mas depois nós percebemos que esse aqui se tornava um período de tempo. Eles chamaram de dilatação de tempo e todas teorias extravagantes aí, mas tornou-se um período de tempo. Então, assim, o terceiro foi colocado ali. E isso é erro, não é correto. A terceira mensagem não está nessa história. E é isso que ele está ensinando, que é o fechamento da porta da graça, e não é isso. E a razão que nós sabemos que não, é porque se você vai para o grande conflito, ou os primeiros escritos, e você vai nos títulos dos capítulos, diz a terceira mensagem fechada. Quando que fecha a terceira mensagem angélica? Quando? No fechamento da porta da graça. Então, não começa no fechamento da porta da graça, termina no fechamento da porta da graça. Então, é antes do fechamento da porta da graça e não depois. O número 13 ele colocou aqui antes. Esse é o erro que eles estão fazendo e estão nos acusando de fazer. Ambas as parábolas do joio e da rede ensinam claramente que não há tempo quando todos os ímpios se voltarem para Deus. Agora ele cita o Espírito de Profecia e ele vai para Parábolas de Jesus, páginas 1, 2, 3, que é interessante, porque é o ABC e de tudo isso. E eles têm errado, eles não sabem onde colocar a obra do terceiro anjo. Acontece antes do fechamento da porta da graça e não depois. A colheita não é o trabalho do terceiro anjo. É claro de ver isso se você vai na inspiração. Portanto, nós, quer dizer, eles, ensinamos que o terceiro teste foi diferente dos 2 primeiros, que está errado, e nós explicamos como um teste, onde o caráter é manifestado ou demonstrado. Quando que você manifesta o caráter? Quando as plantas estão no campo e não fora do campo. Continuando, um teste como um teste de gravidez, onde a mulher urina, daí ele entra nesse modelo que ele gerou, que é todo errado, sem fechamento da porta da graça, vermelho ou azul, tolo ou sábio. Parminder destruiu esse entendimento, trocando os 3 marcos do fechamento da porta da graça em 4, fabricando confusão sobre quem são os 144 mil, porque ele quer voltar para aquele modelo quebrado para dizer que os 144 mil são ambos sacerdotes e levitas, e você pode ver para onde que ele está indo. Ele quer torná-lo um número literal. Então, isso é apenas uma porção, a porção de uma apresentação, é uma de muitas que ele já tem feito. Você pode claramente ver como isso é uma combinação de verdade e mentira. E eles professam verbalmente acreditar nessas linhas, mas não acreditam. Eles não sabem nem onde colocar a terceira mensagem angélica. Estão colocando na história da colheita, quando nós sabemos que o terceiro anjo não faz colheita. Se você não tem clareza sobre isso, olha para esse quadro. Primeiro anjo, segundo anjo, terceiro anjo.
O terceiro anjo acaba o trabalho dele, e aí o que você vê? Colheita. A colheita é depois do terceiro anjo, e não o terceiro anjo dentro da colheita. Esse é o erro que eles estão fazendo, e é um após outro e após o outro. Nós poderíamos continuar e continuar mostrando porque eles estão completamente errados. Não tenho mais o que dizer, não sei mais o que dizer. Querido Pai, queremos dar graças e nos ajude a termos clareza sobre o que é verdade e o que é erro. Nos ajude a entender como essas linhas de reforma trabalham, funcionam, para que não sejam apenas um processo mecânico, não apenas linhas que desenhamos no quadro, que não tenham relação com a experiência que nós estamos vivendo. Nos ajuda a entendermos o trabalho do terceiro anjo, nos ajuda a entender qual que é o grande teste e, acima de tudo, nos ajuda a sermos honestos na nossa leitura da inspiração, para que nós verdadeiramente possamos ler um assim diz o Senhor e fazer uma aplicação própria das palavras que nos ensinam. Oramos em nome de Jesus. Amém.